de hoje, vamos conversar com o economista-chefe da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Renato da Fonseca. Com ele, vamos falar sobre como é que está a situação da indústria no Brasil. Está em período de crescimento? Está encolhendo? Em que regiões há um crescimento e onde está diminuindo? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, ligado à recuperação ou não da própria economia brasileira. Seja bem-vindo, Renato, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, a você e aos telespectadores. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista falando um pouquinho, vamos já entrar em detalhes sobre os impactos, inclusive, da própria pandemia na indústria brasileira, mas antes disso eu gostaria que a gente pudesse falar sobre um estudo que saiu recentemente, nos últimos dias, feito pela própria CNI, a Nota 20, onde fala da diversificação setorial da indústria. O que é que há de mais importante de informação que você possa compartilhar com os nossos telespectadores e internautas a respeito desse estudo feito na indústria brasileira? Olha, o estudo ele faz parte de uma série de estudos que nós estamos produzindo. A ideia é saber como está a indústria nesse início do século XXI e o que vem acontecendo, né? Então, a nota setorial ela avalia essa distribuição da estrutura da indústria brasileira, né? Só para dar um alinhamento inicial, ou seja, todo o processo de industrialização, geralmente ele começa na indústria de bens de consumo não duráveis, alimentos, farmacêuticos, ou semiduráveis, como o vestuário e a parte de têxtil. E a partir do momento que o país, né, que está sendo industrializado, ele vai crescendo, você começa a entrar a indústria de base, principalmente produtores de bens intermediários, né? E no caso do Brasil, como é um país com um território muito grande, com uma oferta de recursos naturais também grande, a gente também desenvolve a indústria de base de exportação, como celulose e papel, parte de minério, né, e a indústria química. E a partir daí você passa para um processo para os setores de bens de consumo duráveis, como eletrônicos, setor de informáticas, ou bens de capital, como máquinas, equipamentos, veículos automotores e outros tipos de equipamentos. E quando você chega nessa área, inclusive, há uma necessidade, inclusive, enquanto nação, enquanto país, de se promover links com o próprio desenvolvimento de ciência e tecnologia, né, que faz esses setores caminharem adiante. Exatamente, Robson, isso é o essencial, tá? À medida que a gente vai caminhando, a necessidade de inovação, de trazer novas tecnologias, de desenvolver tecnologia aqui dentro, é importante. A gente viu isso nos países envolvidos, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e a gente viu isso no Brasil em grande parte. Então, hoje a gente tem uma indústria bastante diversificada. A indústria brasileira é mais diversificada, ou seja, tem mais setores, né, com força do que a média dos países da OCDE, quer dizer, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne aqueles países mais desenvolvidos, né? Só que tem um problema, a gente ainda tem uma participação do setor de bens de consumo não durável, né? Indústria de alimentos, por exemplo, de vestuário, e dos bens intermediários maior do que países como a Alemanha, como a Coreia, que são mais concentradas, têm uma indústria mais concentrada do que a nossa. Ou seja, nós ainda não chegamos naquele ponto dos países desenvolvidos, onde a produção de máquinas e equipamentos, de bens de consumo duráveis, como eletrônico, produtos de informática, ainda seja a maioria, né, dos produtos. E a própria produção, digamos assim, dos tipos de indústria e de máquinas que produzem indústrias de tipos diversos, né? Porque é interessante a gente pensar sobre isso, né? Uma coisa, não, montei uma indústria de calçados, mas ela tem máquinas. Quem fez as máquinas daquela indústria, né? Então, existem indústrias que atuam exatamente fazendo o maquinário das outras indústrias. E isso é exatamente um símbolo importantíssimo de desenvolvimento. Tanto é que a gente sabe que, muitas vezes, em estudos internacionais e nacionais, quando se refere, por exemplo, a países, às vezes a gente falava assim, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Hoje, não. Muitas vezes se utiliza o termo países industrializados e países subdesenvolvidos.
Isso, e é interessante o que você falou, é a indústria que produz indústrias, né? Que traz as tecnologias, que traz toda essa indústria 4.0 que a gente vem discutindo, né? É a digitalização, você tem a robotização, a automação da indústria e traz toda uma tecnologia digital que faz com que aumente a produtividade, né? E exatamente é nesse setor que a gente precisa crescer mais e, infelizmente, o que a gente viu é que nos últimos 10 anos, esses setores estão encolhendo, né? Ou seja, a indústria brasileira ela tem passado por grandes dificuldades de competir com os importados aqui dentro e de competir lá fora, né, por terceiros mercados com a indústria de outros países. E isso tem afetado principalmente essa indústria que a gente chama ou complexo metal mecânico, que envolve desde a produção de produtos de metais, né, da siderurgia até a produção de um automóvel, né, ou de um computador, ou de uma máquina, elas estão tendo dificuldade de competir e a gente vem, por isso ela vem encolhendo e isso é ruim para o país. Isso faz com que o país também tenha dificuldade de crescer. Exato. E há digamos assim, um tipo de pensamento que é muito propagado em alguns setores do próprio empresariado e até da indústria, por incrível que pareça, de que não temos que abrir o nosso mercado, não pode ser protecionista, tem que deixar vir as outras indústrias e investimentos, né, para que a gente não, digamos assim, para que a gente seja forçado a inovar, a competir ainda mais e melhorar produtos e serviços para os clientes. Mas na prática, quando você vai ver países como Estados Unidos, por exemplo, né, que são um dos que pregam que os outros não sejam protecionistas, é o mais protecionista, talvez, do mundo, né? Robson, o discurso de abrir por abrir, que vai ser apenas a solução, ele não funciona, né? É óbvio que você, no mundo hoje mais globalizado, a nossa indústria precisa, tá? Ela é importante, tá? Em integração com o resto do mundo, comprando insumos do resto do mundo e vendendo para o resto do mundo. Agora tem que Hoje haver um planejamento aonde você vai abrir e aonde você vai incentivar para que a gente possa caminhar com as próprias pernas, né? Talvez aí esteja a grande diferença, né? E principalmente reduzir o custo Brasil. Tá? O que é custo Brasil? A gente resumiu em 2 palavras uma série de problemas e às vezes esconde a gravidade do assunto. O próprio governo, junto com o Movimento Brasil Competitivo, apoiado por várias associações da indústria, realizou um trabalho no ano passado e calculou o custo Brasil em cerca de 1,5 trilhões de reais por ano. Isso é mais do que a produção industrial no país. Ou seja, tem um custo que dificulta a indústria, a agricultura, todos os setores a competir, maior do que o próprio tamanho da indústria. Quais são os principais componentes desse custo Brasil? Exatamente. Isso envolve, interessante, obviamente, o sistema tributário. Por quê? É um sistema tributário que ele taxa mais a indústria do que outros setores. Isso faz com que você reduza investimento para a indústria, você direcione investimento para aqueles setores que são menos taxados e, por isso, vão ter uma rentabilidade maior. Né? Inclusive uma taxação, né, da nossa matriz tributária, há uma taxação muito forte na produção e no consumo, que isso é muito ruim, mas, por exemplo, não se vê essa taxação nos lucros e dividendos das empresas. Né? Então, isso aí me parece que há um problema seríssimo a ser corrigido. A gente está exatamente com 2 reformas sendo debatidas, tanto a reforma da tributação do consumo como na tributação da renda. Né? Então, a gente defende na CNI, na tributação da renda, que os dividendos sejam taxados e você reduza a tributação sobre a empresa. Né? Hoje, no Brasil, diferente do resto do mundo, a empresa é muito taxada, então ter o negócio é taxado, enquanto o dividendo não é, que a renda não é taxado. Então, a gente vai ter que discutir isso no Congresso, qual o melhor modelo. A gente acha que deve seguir os modelos dos países da OCDE, ou seja, dos países desenvolvidos. E na tributação de consumo, hoje, você não só taxa mais os bens industriais, a indústria acaba arcando com o maior peso do tributo, como ela tem um resíduo. Né? Em todos os países do mundo, quando você exporta, você tira os tributos. Você não exporta tributo exatamente para não encarecer o preço do bem produzido no país. Para deixar ele mais competitivo lá fora, né? Exatamente. No Brasil também tem essa lei. Só que o tipo de tributo, né, a quantidade de tributos que tem dentro da cadeia produtiva, ela deixa o que a gente chama de resíduo. A gente continua
com um tributo ali dentro. E você não tem como pegar isso de volta. Então, você precisa fazer, sim, uma reforma tributária sobre o consumo ampla, que englobe todos os tributos, ICMS, PIS/COFINS, IPI, né? Todos esses tributos têm que estar englobados nessa reforma e que seja um imposto de valor adicionado, ou seja, com crédito e débito. Você vai cobrar a operação, ou seja, se eu já paguei tributo no assento do automóvel, eu não pago de novo quando eu vendo o automóvel com assento lá dentro, né? Eu tiro esse tributo e cobro apenas das outras coisas que entraram no carro. Esse é um sistema utilizado no mundo inteiro, né? Que exatamente elimina esse resíduo tributário dentro da tributação e tem uma distribuição equalitária entre os setores sem gerar distorções, né? É como você vê, por exemplo, a situação onde o cidadão, que seja funcionário no setor público ou privado, né, ele tem determinados descontos naquele seu salário, nos seus recebimentos, e já está pagando imposto naquela ocasião. Mas quando ele vai comprar um automóvel ou uma lata de sardinha, ou mesmo um quilo de feijão, ele está pagando de novo o imposto, né? É a bitributação que também acontece do próprio lado do cidadão, né? Sim. E eu gostaria de citar, se me permitir, Robson, como você perguntou, os outros componentes do o que mais é custo do Brasil. Porque não é só isso, tá? Eu diria que a reforma tributária é um dos principais projetos que a gente precisa para resolver o custo do Brasil, mas você tem o custo do Brasil na infraestrutura, ou seja, uma infraestrutura deficiente, o custo de transporte é caro, o custo da energia é caro, a gente está O subindo transporte agora que é de o novo. modal rodoviário, né? O custo do transporte nas estradas ele é caríssimo. Um dos fatores de desenvolvimento, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países, é um país completamente interligado por ferrovias, né? Que você é um modal de transporte muito mais barato para você fazer a mercadoria circular, né? Exatamente. E para isso a gente tem, é importante ressaltar, no Congresso existem vários projetos nessa área, projetos para melhorar a regulação na área de ferrovias, para você poder expandir esse transporte. Também na área de cabotagem, ou seja, o transporte usando a costa brasileira, a gente pode se A interligar de cabotagem. norte a sul usando o cabotagem, que também é mais barato, mas é muito pouco desenvolvido, Há né? estudos que mostram que determinados produtos, quando saem do sul ou do sudeste para a região norte ou nordeste, poderiam, se fosse pelo modal marítimo, né, a cabotagem, poderia se reduzir cerca de 30% do custo de entregar aquele produto, né? Isso. E você vê, por exemplo, quando você tem produção de motocicletas, por exemplo, em Manaus, ela sai numa embarcação até Belém, até o porto ali em Belém, e de lá, em vez de continuar descendo de navio, não, ela vem de caminhão e desce até o sul do país de caminhão. Exatamente porque a gente está pouco desenvolvido em termos de portos, de infraestrutura, porque não é só ter o porto, você tem que ter uma infraestrutura de armazenamento, de redistribuição, de mudanças de modais. Então, é importante que o Brasil aumente esses outros modais e faça uma interligação. Então, nós temos hidrovias, nós temos rodovias, ferrovias, o transporte marítimo, e tudo isso interligado, você vai conseguir ter uma redução no custo de transporte no Brasil, né? Sem dúvida. E você falou de um outro tópico importantíssimo quando se pensa no custo do Brasil, que é a energia. Além dos impostos, que são os tributos, falamos agora da infraestrutura e você também citou a energia. Exatamente. Tá? A gente tem hoje uma dificuldade no fornecimento. Então, por exemplo, foi aprovado recentemente a nova lei do gás, né? Hoje o Brasil tem nós temos gás natural no pré-sal que são ou queimados ou reinjetados no poço, né? Que a gente não tem a infraestrutura de transporte para trazer o gás, para redistribuir o gás. E o que é o gás importante? Ele é importante combustível para a indústria. Então, em vez de eu gerar energia na indústria, em vez de eu gerar calor com óleo combustível, que até polui muito mais, ou com carvão, eu posso fazer isso com gás. Mas eu preciso desenvolver essa estrutura. E essa legislação foi importante porque ela vai dar mais competição no mercado, mais ofertante nesse transporte de gás. Vai precisar, obviamente, que os estados que regulam a distribuição dentro do estado, né, também gerem mais competição no estado para reduzir o preço do gás. Hoje, uma grande diferença
nos Estados Unidos, foi exatamente o shale gas que fez o preço do gás lá ficar muito mais barato do que o resto do mundo e muito mais barato, principalmente em relação ao Brasil. Com isso, os nossos produtos ficam mais caros e a gente tem mais dificuldade de competir. No Brasil havia uma promessa de que, isso dito pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, de que na hora que fossem privatizados os setores de gás da própria Petrobras, subsidiários de gás, de que tanto o gás para a indústria quanto o gás para o consumo dos cidadãos iria cair consideravelmente. Não deu prazo, não colocou metas claras, privatizou, mas na prática, ao contrário, aconteceu. Né? Aumentou e está aumentando muito o gás para o consumo do individual, dos cidadãos, e também para a própria indústria, né? O que é um impacto negativo para a nossa produção também. Isso, Robert, mas é assim, o importante é que a legislação foi aprovada agora no Congresso, né? Então o processo vai se iniciar. É óbvio que essas mudanças na infraestrutura, elas não vão ocorrer da noite para o dia. Né? Você não constrói um gasoduto imediatamente, né? Assim como você não reforma toda essa estrutura de distribuição. Então, a gente acredita realmente que com a legislação, né, medida que for sendo regulamentada, que você oferecer tanto exploração como distribuição para outras empresas que não só a Petrobras, você vai ter um impacto positivo, sim, no preço, e com isso vai reduzir não só o preço do gás, mas o preço dos produtos daquelas indústrias que vão utilizar o gás como seu principal insumo de geração de calor, de geração de energia. E vamos falar também um pouco agora, né? Estamos conversando com o Renato da Fonseca, economista-chefe da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Vamos falar um pouquinho também sobre a visão que você tem em relação à recuperação ou não da nossa própria economia, a partir dos percentuais de industrialização que você tem, esses dados aí na própria CNI. Se está crescendo, se está diminuindo. Bom, Robson, voltando um pouquinho no tempo, né, o mundo todo foi atingido por uma pandemia da Covid-19. Né? Essa pandemia atingiu o Brasil principalmente ali em meados de março, quando os governos estaduais de e 2020. municipais, ou seja, começaram para proteger a população, ou seja, a gente estava com os hospitais ficando sobrecarregados, uma doença que ninguém conhecia. A medida tomada no Brasil e tomada no mundo inteiro, ou seja, uma crise muito igual no mundo inteiro. O que eu falar aqui, o Brasil serve para o mundo todo. Você teve que fechar. Fechar significa o quê? Todo mundo em casa, né? Ninguém pode comprar nada, ninguém pode ir à rua, ou todos os negócios... Reprime o consumo em certos setores, né? Exatamente. Né? E, na verdade, a gente fez isso em quase todos os setores, com exceção no setor de alimentos, no setor farmacêutico e de material de limpeza e higiene pessoal, que a gente chama, são os consumos, bens de consumos não duráveis, ou seja, não tem jeito, alimento acaba, eu tenho que comprar mais, né? Material de limpeza acaba, eu tenho que comprar mais, remédio acaba, eu tenho que comprar mais. Então é interessante que a economia, nos outros setores, houve uma queda muito forte, as empresas pararam a sua produção, o comércio fechou as portas, né? Só que, à medida que essas medidas foram levantadas ali em maio, rapidamente os consumidores voltaram. Os consumidores tiveram que fazer uma poupança forçada, alguns perderam atividade econômica. Felizmente, o governo veio com auxílio emergencial naquele momento exatamente para essa população. Mas todo mundo parado e você começa rapidamente em maio. Então, a indústria como o comércio, eles voltaram muito rápido. Né? Ao voltar muito rápido, eu gero um problema que foi a falta de estoques. Né? No momento da crise, tanto o comércio como a indústria... Determinadas matérias-primas, inclusive, não estavam nem sendo produzidas, né, naquela mesma velocidade. Isso, e aí você para de produzir e deixa o estoque acabar. Foi isso que foi acontecendo. Quando você retoma, né, você tem tempos diferentes de retomada. Por exemplo... Por setor, né? Por setor. Uma indústria de confecção, o que ela precisa? Se eu tenho tecido, se eu tenho a máquina lá, é só ligar na tomada, e o trabalhador continuou aqui comigo, eu não mandei embora, eu volto rapidamente. No dia seguinte, eu começo a produzir roupas. Né? O setor de siderurgia não é assim. Quando ele desliga um alto-forno, ele vai levar mais de um mês para poder voltar a fazer aquele alto-forno funcionar de produção, né? como antes. Então, você começa a desestruturar
as cadeias produtivas e gerou um novo problema no Brasil, que foi a falta de insumos que você bem mencionou agora. Ou E seja, componentes também que vêm de fora do Brasil, né? isento. Está acontecendo, por exemplo, com os automóveis, né? Às vezes, por causa de um chip, você paralisa a produção de um automóvel completo, né? Se faltar uma lâmpada, você também paralisa, exatamente, você precisa Também. montar. Né? Então, como eu falei, isso não foi um problema só no Brasil, isso é um problema mundial, e aqueles produtos que a gente realmente precisa importar, né, e tem vários dele, começa a faltar. E essa coisa interessante do chip para o automóvel, ela ainda foi prejudicada porque, na medida que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, as pessoas começaram a comprar eletroeletrônicos. Tá? Eu vou ficar em casa, eu vou ter que usar streaming, eu vou precisar trabalhar em Então, o home chip office. que é para o carro foi para outros tipos de Foi para o equipamentos. computador, foi para o celular, foi para a Smart TV. Ou seja, não só a produção caiu, mas como a demanda, nesse caso, cresceu muito, e aí você ficou sem poder integrar. Então, a gente teve uma recuperação da indústria muito forte até dezembro do ano passado. Né? Poderia ser mais forte se não fosse esse problema com falta de insumos. A gente teve um segundo problema na indústria, que foi o aumento do preço dos insumos e matérias-primas. A gente viu que a população viu que a inflação cresceu muito, mas no IPCA, né, que mede o índice de preços da população, cresceu a 6, chegou a 8% ao ano, como está mais ou menos agora, em 12 meses, muito puxado pelo preço de alimentos, né? Só que na indústria, o custo de produção cresceu de 20% a 30%. Por quê? Exatamente porque essa falta de insumos e a desvalorização do real. Né? Quando o real se desvaloriza muito, a gente vê isso muito no preço da gasolina, do gás, como você citou, Robson, mas isso acontece também no preço do aço, isso acontece no preço da soja, isso acontece no preço do milho, e se a soja e o milho estão mais caros, o frango e a carne também vão ficar mais caras, porque é insumo. Ou seja, Ah, nos alimentos, a população viu isso muito rápido. A gente lembra da questão do arroz, né, que subiu muito o preço, mas a indústria ela não consegue repassar isso para o preço do bem. Por quê? Porque não tem demanda, o consumidor não está na rua. Né? Então, a indústria ela começa a sofrer com esse aumento de custo, essa dificuldade de ter insumos, né? E sem poder repassar, ou seja, reduzindo a sua margem. Quando a gente entra. daí que é complicado também falar muitas vezes sobre recuperação econômica. A economia está se recuperando. Cabe, me parece, uma reflexão. Realmente a economia está se recuperando ou nós estamos tendo, por exemplo, o desafogar de um consumo reprimido, né? É importante diferenciar essas duas coisas. Inclusive, porque eu me recordo, acredito que você se recorde, quem nos acompanha também vai se lembrar, que antes da pandemia, a nossa situação econômica já não estava bem, né? Tanto até que houve um episódio grotesco onde repórteres procuraram o presidente da República para falar sobre o assunto, ele botou um humorista para fazer piada e fugir da resposta. Então é bom lembrar esse tipo de coisa. Daí que a reflexão que fica para a gente fazer está realmente havendo a recuperação da economia ou está desafogando um consumo reprimido, né? Quais são as bases que a gente vai utilizar para medir isso? Óbvio, isso que você colocou é muito importante. Tá? Claramente, esse primeiro momento é aquele consumo reprimido, né? Então você teve uma poupança forçada naquela classe média alta, ou seja, aquele que não perdeu sua renda, né? Obviamente, que continuou tendo salário, mesmo com redução de 25%, ou como foi previsto, mas você não tinha o que gastar. Né? A gente ficou em casa, né? Aqueles que ficaram realmente em casa, que não tiveram condições de sair ou passaram a trabalhar em casa, eles tiveram que poupar, né? Bem ou não. Obviamente, aqueles que têm uma renda mais baixa, que têm um emprego informal, que esse emprego desapareceu, eles tiveram auxílio emergencial, em alguns casos não o suficiente, mas em outros casos, por exemplo, se eu for lá no mais baixo de todos, que é o pessoal que recebia o Bolsa Família, eles passaram, na verdade, a receber uma renda muito mais alta do que o Bolsa Família. Isso ajudou até o aumento de consumo de alimentos, farmacêuticos, que é exatamente um consumo mais forte dessa população
de renda mais baixa. Então, o que acontece? E isso que você está colocando do consumo reprimido, né? Ele é importante que ele vai ditar o ritmo daqui para frente. Por quê? Porque grande parte do consumo reprimido foi na área de serviços. Pessoas que não puderam mais ir ao cinema, mais viajar, né? A gente teve até um pico de viagem em dezembro, mas depois com a segunda onda isso volta também a cair. E quando a gente fala Isso, em viajar, inclusive, né, abrindo parênteses, a gente está falando aqui de pelo menos 50 a 53 áreas da economia que são movimentadas a partir do próprio turismo, né? exatamente, tá? Então hoje mesmo saiu um dado da UNCTAD sobre a forte queda no turismo no mundo inteiro. Isso aconteceu. Então, à medida que a gente vai se recuperar, parte desse consumo que foi para a indústria para comprar bens, ele começa a ir para setores de serviços. Então, por exemplo, eu passei a comprar mais eletroeletrônico ou eu resolvi renovar porque eu precisava de uma televisão que fosse smart e a minha não era, e aí eu comprei, porque eu precisava de um novo computador, porque eu tive que botar as crianças para estudar no computador, ou eu tive que trabalhar de casa. Então, esse consumo que atingiu esses setores, por exemplo, a eletroeletrônica que cresceu muito no final do ano para cá, ele vai ser trocado. Ele passa Deve aí. passar por um viés de baixa, né? E Exatamente. os outros setores reprimidos devem, E a os tendência é. serviços crescendo. E acho que o Considerando que segundo. a pandemia arrefeça, né? Que não venham outras cepas aqui para Sim, o Brasil, né? sempre a hipótese aqui, e a gente acredita que a gente está conseguindo controlar bem ou mal a pandemia, a vacinação Com a está avançando, vacinação. não era no ritmo que nós gostaríamos, mas ela está avançando, isso é importante. Ou seja, não havendo, e até agora não aconteceu, essa entrada dessa nova variante Delta, né, que todo mundo está com medo, e no Brasil já tem um caso ou outro, mas não está se propagando, isso não acontecendo, provavelmente a gente vai continuar crescendo daqui para frente. E o setor de serviços, que foi o mais caiu, hotelaria, restaurantes, o turismo, os eventos, Eventos, né? é, todos esses setores vão recuperar em cima desses que você bem colocou, Robson, que olha, eu não pude fazer isso, né? Eu não pude ir ao estádio ver o jogo de futebol do meu time. Claramente, assim que abrir, aqueles que gostam desse jogo de futebol vão correr para os estádios, né? Independente se o time está bem ou mal, mas as pessoas vão querer lá assistir pelo menos uma partida, assistir um show, né? Então, esse consumo começa a crescer. E aí eu queria voltar num ponto que você colocou bem. Isso é crescimento ou isso é simplesmente aquela bolha que foi retida e estourou e você consumiu? E aí a gente tem que pensar um pouquinho como é que estava o Brasil antes da pandemia, né? E o Brasil antes da pandemia não estava bem. Não A estava gente bem. tinha enfrentado a crise de 14, 16, a gente começa uma recuperação muito lenta, 17, 18, 19, com o PIB, né, que é o produto industrial, o produto interno bruto do Brasil, crescendo a 1,6, 1,7, não chegando a 2% ao ano. Ou seja, o país não estava bem. Você tinha agricultura crescendo bastante, crescendo acima de 3% ao ano, né? Um setor exportadores, todo aquele setor exportador, como, por exemplo, extração, extrativa mineral, ou a indústria de celulose e papel, que pouco sentiram a crise, porque a demanda da Ásia começou a crescer quando a crise chegou no Brasil, então esses setores continuaram. Esses setores vão bem, mas aqueles setores, como a gente mencionou no início, principalmente de bens de consumos duráveis, né, eles vão ter dificuldade de manter o crescimento se a gente não trabalhar na redução do custo do Brasil, né? Então, Sem para o dúvida. país voltar a crescer, é outro dever de casa. A gente precisa voltar nas reformas estruturais, né? Congresso e governo federal, adiantando essas reformas para que aumente a competitividade no país e aí sim a gente cresça. E só crescendo que a gente vai gerar emprego. Ou seja, o desemprego. Haveria. Sim. Pode Não, concluir. Pode o desemprego no concluir. Brasil, só para lembrar, antes da crise, a gente tinha 10 milhões de desempregados. Né? Não era pouco, ainda tinha muitos desempregados. O país precisa voltar a Fora os crescer. desalentados, né? E fora o trabalhador informal que não tem É, previdência, não tem décimo sobre a terceiro. questão do desemprego, há dois processos para que as autoridades fiquem atentas, né? O primeiro,
que é o desemprego gerado com a pandemia. Muitos vão conseguir se recolocar, outros não. Mas também algo que foi acelerado com o advento da pandemia, que é exatamente esse contexto que a gente vive no mundo de indústria 4.0, ou como alguns chamam de quarta revolução industrial. Né? Até no Fórum Econômico Mundial, um livro publicado por Klaus Schwab, né? dois livros publicados por ele, ele fala, inclusive, da necessidade até de se pagar uma renda básica de cidadania a uma grande massa de pessoas, né? Porque você tem uma grande massa de pessoas no contexto do capitalismo sem condição de consumir, isso é fatal, né? Porque com o avanço dessas novas tecnologias, muitos empregos já estão desaparecendo, isso foi acelerado com a pandemia, e não há uma velocidade suficiente para recolocar essas pessoas em algum posto de trabalho, para que elas recuperem seu emprego, independente de ter acontecido ou não a pandemia. Então, são duas frentes que há necessidade de que as autoridades se preocupem, em parceria, claro, né, com a Confederação Nacional de Indústria, de Comércio e de Serviços, né, para que se juntem, levando oportunidade de recolocar essas pessoas diante dessa nova revolução que a gente está vivendo. Robson, esse ponto que você colocou é essencial. Ou seja, o Brasil não é um país desenvolvido. A gente tem uma massa de pessoas fora do mercado consumidor ou consumindo apenas o mínimo necessário. Ou seja, a pobreza é muito alta. A gente precisa ter um programa de renda, tá? Seja um programa de renda mínima, seja um imposto de renda negativo, seja um Bolsa Família. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você colocou. O grande problema não é que os empregos desapareçam, porque outros empregos surgem. Mas esses outros empregos que surgem, Serão eles ocupados demandam, por quem, né? eles demandam uma capacitação, uma qualificação da educação diferente, né? E até volta a questão que a gente chama de custo Brasil. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, a qualidade da educação. Eu vou dar um exemplo muito simples que as pessoas vão entender. A agricultura brasileira, ela é cada vez mais mecanizada, né? Você está cada vez mais usando máquinas e equipamentos em vez de pessoas lá colhendo, né? Isso é ruim? Não. O trabalho de ficar debaixo do sol cortando cana não é um trabalho que todo mundo quer. A pessoa pega aquele trabalho quando ela não tem outra opção, porque ela precisa trabalhar, não é? Então, hoje, quando você pega, bota uma colheitadeira, que ela vai fazer esse trabalho de cortar cana ou de colher a soja, ela vai tirar emprego de cerca de 100 pessoas que estariam lá cortando. Ela precisa de 7 pessoas, né? E para E hoje onde vão cada vez essas menos. pessoas, né? Exatamente. E aí, o que eu faço com essas pessoas que perderam esse emprego? Ok, eu tenho outras demandas. A gente tem falta de trabalhador em várias indústrias, só que é trabalhador qualificado. E se você pega um trabalhador que ele não teve educação, requalificar esse trabalhador é muito mais difícil, né? Então, o grande problema do país é você ter um sistema educacional que dê uma educação de qualidade. Por quê? Porque se a gente tem uma educação de qualidade, a gente rapidamente passa a trabalhar com as novas tecnologias, né? Por exemplo, nós estamos aqui conversando através de videoconferência, né? Uma pessoa que não conhece um computador, que não conhece essa tecnologia, não consegue trabalhar com isso, né? Nós, E há também um detalhe, por exemplo, em outra ocasião eu estaria aí presencialmente com uma equipe talvez de 3 ou 4 pessoas. Hoje estamos apenas nós dois. E essas sim, outras pessoas? O que vão fazer agora? exatamente. Elas Né? começam a ser, elas começam a ter que trabalhar em outros serviços. Então, isso é interessante, porque você tem os serviços que são facilmente substituíveis por uma máquina, e principalmente aqueles que ninguém quer fazer, ou seja, ninguém quer carregar saco de açúcar, saco de feijão. Então, a gente substitui, né? Antigamente, todas essas mercadorias eram carregadas nas costas, né? E você agora tem uma máquina que faz isso. E para isso, você precisa de um operador de máquina em vez de várias pessoas carregando. Então, essas pessoas vão começar a se transferir para outras atividades, novas atividades que vêm surgindo, né? Mas, para isso, elas precisam ter conhecimento do que você citou de indústria 4.0. Ela tem que ter qualificação digital. Ela tem que saber usar e ser criativa, ler manuais de instrução, entender, fazer cálculo. Ou seja, ela tem que ter um ensino básico muito bom, porque a partir daí a gente aprende rápido, né? Por que a Perfeito. criança aprende a usar um celular muito mais rápido do que
a pessoa mais velha, né? Isso é tradicional em todas as famílias, né? As crianças ensinando os pais e os avós, isso aqui você faz esse truque aqui, né? E a gente que é mais antigo, eu sei falar no celular, né? Opa, aprendi a usar o WhatsApp, mas eu não sei fazer todas as coisas que ele faz. A pessoa mais jovem, ela felizmente, aqueles que têm acesso a esse tipo de educação, ela já vem com a coisa digital na cabeça, então ela consegue mais rapidamente e ela vai se recolocar mais rapidamente. E o trabalhador vai precisar estar constantemente fazendo cursos, se educando, pensando no futuro. Olha, esse emprego que eu estou fazendo hoje, ele vai continuar lá na frente ou ele vai ser substituído? Então, Exato. eu não vou ter que fazer. Perfeito. Tem um livro, tem um filme muito interessante sobre aquelas mulheres negras que trabalhavam para a NASA, que eram matemáticas, engenheiras, né? E o computador estava chegando. O computador chega na NASA e a chefe daquelas mulheres, ela percebe que o trabalho delas, que era um computar, fazer cálculos, né? Daí até a palavra de computador, ia acabar. E o que ela faz? Ela começa a aprender a mexer com o computador. Ela busca o manual, ela aprende a mexer com o computador e ela consegue transferir aquela equipe dela de pessoas que faziam contas manualmente para trabalhar no computador. É essa visão que a gente precisa ter. O mundo vai mudar. No seu caso, claramente, você teve que aprender a trabalhar com vídeo, fazer o vídeo pessoalmente, fazer as entrevistas. Ou seja, você hoje pode ser, por exemplo, o redator, né, o jornalista, o cameraman. A pessoa pode sair pela rua fazendo matéria. A gente tem várias pessoas fazendo matéria jornalística na rua, né? E todas as grandes empresas de jornais também tiveram que se adaptar para competir com essas pessoas, fornecendo também a mesma coisa. Isso acontece no mundo como um todo. Ou seja, o emprego muda. E quanto menor a qualificação da pessoa, mais difícil Maior vai ser dificuldade. a dificuldade. E aí sim o governo vai ter que entrar dando provimento a essas pessoas. E para a gente caminhar para a finalização, eu gostaria de compreender, no seu entendimento, qual é a importância, por exemplo, da própria Petrobras no contexto de desenvolvimento da indústria no Brasil. Eu faço essa pergunta para conhecer seu ponto de vista, porque eu entendo que houve algo muito grave quando se começou a privatizar alguns pedaços da Petrobras e se mudou a política de preço, onde passou-se o óleo bruto que a gente extraía aqui, passou-se a mandar para fora do Brasil, boa parte, a gente refinava 90%, isso caiu para em torno de 70%. Então, a gente mandando óleo bruto para fora do país, refina lá fora, gera emprego e renda lá fora, não só na produção do diesel e da gasolina, dos combustíveis, mas no entorno existe uma gigantesca indústria petroquímica, e a gente compra de volta, pagando mais caro, inclusive em dólar, sujeito a variações que a gente não tem controle. No seu entendimento, qual é o impacto que isso traz na indústria brasileira? O Robson, primeiro, assim, é importante entender por que acontece isso, né? Por que a gente exporta óleo bruto e importa derivados, em alguns casos? A principal razão é que a grande maioria das nossas refinarias foram construídas para um tipo de petróleo. É o petróleo que vinha lá do Golfo, né? Daquela região do Oriente Médio, que é diferente do petróleo que a gente extrai agora aqui no Brasil, tá? Ele precisaria de uma nova tipo de refinaria. Então, esse é um dos principais motivos que eu tenho petróleo, mas a minha estrutura produtiva não está adaptada para esse petróleo. Na medida que a Petrobras faz uma decisão de exportar e importar, claramente isso para a empresa, tá? Compensa. Ou seja, nenhuma Mas empresa a pergunta é, para o país, compensa? Né? Porque você deixa de compensa. gerar emprego e renda no país, não é? Não, a gente continua refinando vários tipos de petróleo. A gente importa petróleo bruto também. A gente exporta petróleo bruto e importa petróleo bruto. Isso o Brasil faz também. O importante é o seguinte: se eu consigo, com o preço que eu estou vendendo, eu comprar, né? Eu não tenho mais muitos detalhes sobre esse tipo de coisa, mas é importante ver que a Petrobras ela hoje está funcionando como uma empresa, ela tem acionista, né? Não é só o governo que é dono. E é uma empresa que precisa dar lucro, né? Olha o exemplo da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi privatizada e deu lucro. A Embraer foi privatizada e deu lucro.
E esse lucro reverte ao país com mais emprego e mais tributos. O governo acaba arrecadando mais com esse movimento, né? Então, é muito importante quando a gente... obviamente que a gente tem orgulho de várias empresas, ou seja, a Embraer é um orgulho nacional, mas ela precisa reverter isso também com rendimento. Por quê? Porque o governo hoje ele não entrega aquilo que ele precisa entregar. Tá? Mas A o meu próprio ver, desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, não, isso não tem um valor também? E, de mas repente, isso você vem com... entrega tudo isso? Olha só, um dos países que mais desenvolve tecnologia e inovação, ele basicamente todas as empresas são privadas, que é nos Estados Unidos. E como é que o governo participa? Ele financia isso. Ele coloca dinheiro na indústria farmacêutica, ele coloca na indústria bélica, ele coloca dinheiro na indústria de Mas, motores. E isso mas gera uma coisa é crescimento. quando você cria as condições para uma privatização, por exemplo, é, que seja colocada nas mãos de empresários nacionais, de uma indústria nacional. Mas quando você faz isso colocando nas mãos de quem não está aqui no próprio Brasil, que sei lá que tipo de compromisso tem com a nação. Mas, Robson, é interessante o seguinte, hoje no mundo você não tem mais isso, né? O dono da indústria está em todo lugar. E o interessante é o seguinte, a indústria ela quer ter lucro, ela quer crescer, e ao fazer isso, ela gera emprego, ela paga melhores salários, porque ela quer que o trabalhador seja produtivo. Então, o importante é, às vezes você tem uma indústria com um empresário nacional, mas ele está satisfeito com aquela coisa pequena que ele tem. Ele não quer crescer. Tá? Então, depende muito da administração. Eu não diria que o melhor é o estrangeiro ou o nacional. Eu diria que aquele administrador daquela empresa que quer ver a empresa crescer, esse é o melhor. Porque esse vai investir em inovação, esse vai investir na qualificação dos trabalhadores, esse vai pagar salários melhores, porque não interessa para ele um trabalhador insatisfeito, querendo mudar de empresa. Né? Toda empresa que não cuida bem dos seus trabalhadores, ela se dá mal na frente, porque ela perde produtividade, ela perde trabalhadores. O que precisa o governo estar aí é fazer a regulação. Tá? Então, por exemplo, uma empresa como a Petrobras, ela é monopólio. Se você deixar a Petrobras definir os preços solto, a maneira que ela quer, ela pode colocar na altura, como a Petrobras faria, como qualquer supermercado faria que fosse monopólio. Né? Você pega uma pequena cidade onde só tem uma venda, o cara cobra muito mais caro Mas ela que... sendo estatal, ela consegue segurar no preço mais abaixo durante um tempo, porque não precisaria dar lucro, né, a acionistas minoritários, por exemplo, para que isso não gere outros impactos em setores econômicos do Brasil, já que ela é estratégica. Sim, mas ela sendo estatal, ela pode ser politicamente gerida e pode quebrar. E o governo tem que ficar colocando dinheiro, como a gente viu no passado em algumas empresas. É esse cuidado que a gente precisa ter. Ou seja, quem é o melhor gestor? É o Estado ou um administrador contratado por vários sócios? É isso que a gente Depende. precisa avaliar. Não, para a empresa, eu tenho certeza, eu vou dizer para você com certeza, para a empresa é o administrador. Aí você tem um ponto importante. Existem vários Mas para setores o na país, economia. essa que é a pergunta, ou para a nação, Isso, né? é isso que eu quero colocar para você. Existem vários setores na economia que são monopólios, isso no mundo inteiro. E para isso que a gente tem o que a gente chama de agências reguladoras, que também não pode ser politizada, que vem sendo politizada no Brasil. Por que não pode ser politizada? Porque o papel da agência reguladora é fazer o seguinte: essa empresa precisa dar lucro, ela precisa sobreviver, mas ela precisa ter retorno para a sociedade. Ou seja, quando eu privatizo uma estrada, eu não posso deixar o cara cobrar qualquer preço. Eu tenho que dizer, olha, o seu preço máximo é esse, porque esse preço é o suficiente para você ter lucro, e você é obrigado a manter a qualidade da estrada. E eu vou verificar isso. Né? Então, se eu quero fazer isso com petróleo, eu posso tomar uma decisão dizendo o seguinte: não, petróleo é uma mercadoria como outra qualquer, vai seguir o preço internacional. É isso que os americanos fazem. Né? Eles têm várias companhias, eles não têm uma empresa, eles têm várias empresas, e o preço é dado pelo mercado. Né? Mas para o Brasil isso está sendo terrível, né? Olha A o gente só... preço da gasolina, né? A gente produz em real e está vendendo para o próprio povo brasileiro em dólar. Isso é terrível, né?
Sim, isso acontece, mas às vezes o dólar também muda e o preço pode ficar muito mais barato, né? Mas, de novo, isso é uma política. Se a sociedade brasileira, se o objetivo dela é ter gasolina barata, né? Porque tem algumas pessoas na sociedade que acham que deve ser mais cara para reduzir a poluição ambiental, né? Existem alguns desses defensores que eu estou querendo dizer, a decisão não é simples. A decisão de um governo, ele tem que, do jeito que ele é formado, ele vai tomar uma decisão de acordo com o que ele achou que os eleitores colocaram para ele. Então, nesse sentido, se a decisão é eu preciso manter o preço do óleo mais barato, né, tudo bem. Mas vou te dar um exemplo simples quando você começa a intervir na economia. O Brasil sempre teve uma política de óleo diesel mais barato, com o argumento que óleo diesel é para transporte de mercadorias e as mercadorias são baratas. Ora, os carros das pessoas que têm mais dinheiro são de motor a diesel. Você tem vários carros importados, várias caminhonetes, que a população de classe média ou de classe baixa não tem acesso, né? E esse subsídio está indo para essas pessoas. Então, a questão é, a maneira mais fácil de subsidiar, né, as pessoas de mais baixa renda é através do preço da mercadoria. O mesmo eu falo para você da questão da cesta básica. A gente tirou os tributos da cesta básica. Ah, mas é só pobre que come arroz e feijão? É só pobre que compra ovo? Então, no fundo, eu estou dando mais subsídio para quem? Eu estou A dando para o taxação pobre e aí para o tem que rico. ser na renda e no lucros e dividendos, né? Exatamente, Perfeito. Robson, exatamente. Muito bem. Ou seja, o apoio financeiro às pessoas mais pobres, a questão da pobreza tem que ser trabalhada na renda. Eu tenho que dar renda para quem não tem, cobrar imposto mais alto de quem tem renda mais alta. Perfeito. Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação do Renato da Fonseca, economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado por essa entrevista, que eu posso chamar também de bate-papo, de debate, não é? De aula também. Então, nós conversamos aqui muitos assuntos importantes para quem nos acompanha. Muito obrigado, Renato, seja sempre bem-vindo. Robson, eu que agradeço, foi um bate-papo realmente muito bom, né? Foi muito bom conversar com você e com a participação dos seus telespectadores. Eu não sei com essa nova tecnologia se a gente chama telespectadores ainda, né? As pessoas podem assistir no celular. Vai Internautas ter que surgir também. uma palavra nova, É. não é? Mas eu que agradeço em nome da Confederação Nacional da Indústria pelo convite, né? E sempre se precisar, nós estamos aqui. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado.